Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com essa vinheta nervosa, né? Sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, a informação e também a análise a quente, sempre com a gente na atualização lá na redação do ICL. Laura Couto, tudo bom, Laura? Um dia de notícias aí, o Lula na China e o Brasil com técnico da seleção que não é brasileiro. Laura, daqui a pouco a gente vai falar disso. Pois é, Rodrigo, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, começando mais uma semana com notícia quente. Vamos lá. Vamos lá, boa tarde para você que mora nesse país em que o novo técnico da seleção nacional é um estrangeiro, um italiano. Já já vamos trazer mais detalhes sobre isso. Desde os anos 1940 do século passado, que isso não acontecia. Portanto, depois que o Brasil virou uma potência no futebol, sempre os técnicos eram brasileiros. Agora está chegando um italiano aí para dirigir a desmoralizada seleção brasileira, desmoralizada no campo, mas principalmente pelo uso indevido da camisa amarela. Não sei se o italiano dá jeito nisso, não. Mas no futebol, tomara que sim. Bom, vamos para as notícias, começando com notícias internacionais importantíssimas que podem afetar a vida de todo mundo. Donald Trump cedeu às pressões e resolveu selar um acordo com Pequim sobre as tarifas de importação. China e Estados Unidos resolveram dar uma pausa de 90 dias na guerra tarifária. Portanto, não é que acabou a guerra, é um pause, sabe assim, que nem no jogo. O acordo prevê uma redução nas chamadas tarifas recíprocas. Deve entrar em vigor a partir desta quarta-feira. Laura Couto tem mais detalhes sobre essa pausa na guerra entre as duas potências. Laura. Isso mesmo, o acordo entre a China e os Estados Unidos prevê o seguinte, uma redução de 145% para 30% das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas e as taxas da China sobre os produtos norte-americanos vão reduzir de 125% para 10%. Só que tem um porém nessa história. O presidente norte-americano Donald Trump, ele disse hoje que o acordo selado com a China não vai incluir as tarifas estabelecidas sobre aço, alumínio, carro e produtos farmacêuticos. Vale lembrar também que essa escalada das medidas das tarifas de Trump abalou o mercado financeiro desde do mês passado, afetando também a economia norte-americana, né, Rodrigo? Pois é, e hoje essa notícia foi vista com certo otimismo, né? Uma pausa na guerra tarifária. E claro que esse acordo, ainda que provisório, por 90 dias, mexeu com os mercados nesta segunda-feira. As bolsas europeias fecharam em alta. A DAX 40 da Alemanha e a CAC 40 da França encerraram o pregão de hoje com índices positivos. Nos Estados Unidos, as bolsas também reagiram bem. Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 estão operando em alta. No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma leve alta, praticamente estabilidade, né? 0,04%, com destaque para ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce. O mercado, portanto, relativamente otimista com essa perspectiva de um acordo. Mas você vê, fizeram o acordo e o Trump já está avisando, não, mas é acordo, mas não vale para tal setor, para esse outro setor. Então ele joga o tempo todo. Na verdade, o principal para o Trump, seja qual for o número na tarifa estabelecido, é deixar claro, eu é que tenho a prerrogativa de manobrar as peças no tabuleiro. Se eu decidir, eu coloco as tarifas desse jeito, como no dia do lançamento com esse quadrinho que ele levou ali para o jardim da Casa Branca. Depois fez aquela escalada, cada dia uma tarifa nova. E hoje, uma pausa na guerra tarifária, mas não vale para todos os setores. Então, instabilidade. Nós vivemos num mundo de instabilidade e de o fim daquela era de discurso neoliberal, liberalismo, mercados abertos, né? O que vale é você entregar o seu mercado para as exportações, e isso acabou. Os brasileiros, né, ficaram muito tempo sob influência, estão ainda, né? Os economistas e a mídia tradicional fazem esse discurso de que o bom é a abertura total de mercado. E o Trump está mostrando que os Estados Unidos não vêm assim, né? Na hora que o caldo entornou para eles, que a China ficou forte, aí eles subiram as tarifas. Todo país do mundo que se industrializou e se desenvolveu colocou tarifa para defender a sua economia. Foi assim com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Coreia do Sul, com o Japão. Os Estados Unidos estão fazendo de novo. Falando em Brasil, o governo Lula anunciou hoje que a China pretende investir
27 bilhões de reais em novos projetos aqui no Brasil. Não é dinheiro especulativo, é dinheiro para investimento. O anúncio aconteceu durante esta viagem aqui do presidente Lula com uma grande comitiva, uma viagem ao gigante asiático, né? A China. Lula passou pela Rússia, participou ali do Dia da Vitória, a comemoração da vitória sobre os nazistas, esteve com o Putin e agora na China encontrando autoridades e principalmente aqui, olha, o lado comercial desta viagem. 27 bilhões de reais prometidos como investimentos pelos chineses no Brasil. Entre os setores beneficiados, enquanto a gente vê a imagem de Lula com autoridades e empresários chineses, entre os setores beneficiados estariam o setor de delivery, né? Carros elétricos, já estão por aí os carros elétricos chineses no Brasil, né? Mas mais investimento. Energia limpa e mineração, que aí é interesse dos chineses, né? Eles já importam minério de ferro do Brasil e querem investir diretamente no setor aqui no Brasil. Laura Couto tem mais detalhes sobre esse acordo comercial, né? O anúncio de 27 bi de investimentos no Brasil. Laura. Os 27 bilhões de reais foram anunciados pelo Jorge Viana, que é o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil. O anúncio aconteceu em um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim. Você já trouxe aí os setores que vão receber os investimentos, Rodrigo, mas eu vou complementar com os valores. Vão ser 6 bilhões para o setor de carros elétricos, 5 bilhões para o setor de deliveries, 3 bilhões para energia nuclear e 2,4 bilhões para a mineração. Vai lembrar que a viagem do Lula para a China foi pensada justamente para fortalecer essa negociação comercial entre os dois países, já que os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil, né, Rodrigo? Exatamente. Depois eu quero só um esclarecimento da área de energia. Fiquei na dúvida aqui, porque a gente trouxe antes que a China ia investir na área de energia limpa e a Laura agora trouxe um valor grande, né, de investimento em energia nuclear. Então eu queria entender se o entendimento é de que energia nuclear é energia limpa. Não sei. Então depois eu queria entender melhor isso. Mas enfim, o que importa é que são 27 bilhões, plantas, investimento em fábrica de carro, investimento em empresas de delivery, em mineração e na área de energia. Durante a sua 4ª visita à China, o presidente Lula resolveu falar também, importante, né? É o tema com o qual a gente abriu aqui o programa, resolveu falar sobre o tarifaço de Donald Trump. Durante o Fórum Empresarial Brasil-China, Lula alfinetou Trump mais uma vez, né? Dizendo não concordar com o pacote de tarifas e afirmou, abre aspas, nós queremos multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Vamos assistir a fala de Lula. Não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Líder de centro-esquerda, já foi um líder de esquerda, hoje a gente pode dizer de centro-esquerda, defendendo o multilateralismo e criticando o protecionismo, porque a tradição aqui no Brasil, a esquerda que defendia que o Estado deveria ter tarifas, impor tarifas, proteger a indústria nacional. A direita liberal sempre disse o contrário, né? Não, tem que abrir as fronteiras. Aliás, os Estados Unidos sempre diziam, olha, a América Latina tem que abrir suas fronteiras. E agora está o Trump fechando as fronteiras com tarifas altas e o Lula, e de certa maneira também a China, dizendo não, para a gente é melhor o multilateralismo e as tarifas abertas. O mundo mudou. O Brasil, como sócio dos BRICS, tem esse discurso agora na ofensiva. E os Estados Unidos estão encastelados, defendendo a sua economia, subindo tarifas.
aparentando um certo desespero até. Só para trazer um esclarecimento sobre aquele tema que eu falei agora há pouco, né, que a China vai investir em energia limpa, e depois a gente trouxe um número alto de investimento que seria em energia nuclear. Então, é uma empresa estatal chinesa que lá na China investe em energia nuclear, mas que vai investir 3 bilhões de reais, 3 bilhões aqui no Brasil, não para energia nuclear, mas para energia eólica principalmente, no Piauí. É a informação que a gente tem. Então, portanto, não é para energia nuclear, mas para energia limpa realmente, investimento chinês de 3 bilhões de reais. Eu agradeço aqui a nossa produção que rapidamente esclareceu essa dúvida. Bom, nós mostramos aqui o Lula dando uma cutucada aí no Donald Trump. O Lula, quando voltar desse giro importantíssimo para a Rússia e para a China, ainda vai seguir desatando a sua reforma ministerial feita a conta-gotas. E de ontem para hoje surgiu mais um nome quase que confirmado aí no ministério do Lula, Guilherme Boulos. A reforma ministerial que está sendo desenhada pelo presidente Lula incluiria Guilherme Boulos, está aí na manchete do G1, mas no fim de semana veio também na manchete do Brasil de Fato. Boulos estaria cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Olha o Boulos aí como deputado federal, foi o mais votado em São Paulo. Atualmente, o Ministério, Secretaria-Geral da Presidência, é ocupado por Márcio Macedo, que poderia ser realocado para o IBAMA. Só que tem um detalhe importantíssimo. O Lula teria pedido para o Boulos o seguinte: se você topar ser ministro, você abre mão de ser candidato à reeleição para deputado no ano que vem. E o Boulos sinalizou que topa. Lula, topo ser ministro e topo ficar até o fim do mandato. Não sairia para concorrer a deputado. Porque senão, se o Boulos assumisse o ministério e já saísse para ser deputado, ele ia ficar só um ano no ministério. Aí fica um tiro muito curto, realmente. Mas a Laura Couto tem mais informações sobre esta praticamente confirmação, ou pelo menos avançou bastante a ideia de ter Boulos lá no Ministério, né, Laura? O convite formal ainda não foi feito para o deputado Guilherme Boulos. O que aconteceu foi só uma sondagem. Só que em uma entrevista que o Boulos deu nesse fim de semana, na feira do MST, ele disse que não foi convidado formalmente, mas ele afirmou que o compromisso dele é sim em contribuir com a reeleição do presidente Lula em 2026. Ele ainda afirmou que ele tem respeito pelo ministro Márcio Macedo, que é quem está na Secretaria-Geral da Presidência hoje. De acordo com os interlocutores, o Lula ele já está mirando nas eleições de 2026 e o Boulos ele pode contribuir, Rodrigo, justamente na atuação da pasta direcionada a movimentos sociais. Eles também consideram que o Boulos ele tem uma boa articulação nas redes sociais, então na internet, um campo que o governo Lula patina um pouco. Agora, sobre isso que você comentou, sobre o Guilherme Boulos desistir da eleição para deputado federal em 2026, o presidente Lula ele fez essa condição mesmo, que Boulos não dispute a reeleição. Só que essa condição não é exclusiva para o Boulos. Ele pediu para todos os novos ministros que entraram aí esse ano que eles não disputem as eleições de 2026. Só que cerca de 15 ministros devem se licenciar em abril do ano que vem para entrar na corrida eleitoral. O Boulos, como você disse mesmo, ele disse que concorda com essa condição. Ele disse o seguinte, abre aspas, é razoável que o presidente cobre esse comprometimento com o ministério, Rodrigo. Muito bem, como a Laura informou, esta fala do Boulos foi feita durante a visita dele à Feira da Reforma Agrária, Feira do MST, que aconteceu durante os últimos 4 dias em São Paulo e foi um sucesso absoluto, hein? É esse tema que nós vamos trazer agora. Eu tive lá, muita gente do ICL esteve por lá. Foi uma experiência muito legal. Eu conversei com dirigentes do MST e disseram que essa foi a maior feira em número de expositores e em número de visitantes. Um sucesso absoluto. A 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo MST, ela aconteceu entre os dias 8 e 11 de maio, né? Aqui em São Paulo. 300 mil pessoas, esse é o balanço, 300 mil visitantes passaram pela feira no Parque da Água Branca, na Zona Oeste, normalmente um parque de exposições no setor agropecuário, né? Dessa vez, Feira da Reforma Agrária. Foram oferecidas 580 toneladas de alimentos produzidos por cooperativas e assentamentos espalhados por todo o Brasil. Olha, você está vendo nas imagens aí, era o tempo todo um volume de gente.
né? As pessoas conversando com os produtores, estavam nas suas banquinhas oferecendo a sua comida, os seus produtos, né? Você podia provar a gastronomia de vários estados e podia comprar também os produtos oferecidos pela reforma agrária. Séries Radich, que é da Coordenação Nacional do MST, ressaltou a importância da feira. Abre aspas para o que disse a Séries. Olha, assim a gente vai consolidando essa cultura política também aqui na cidade de São Paulo, porque nesses dias fazemos o esforço de trazer toda a diversidade, a intensidade, a potência, a pujança que a gente tem da reforma agrária nos nossos territórios no dia a dia, para um dos maiores centros urbanos do mundo. E foi isso que eu achei legal. Isso aqui, a série chamou muito bem a atenção para isso, né? Quer dizer, você tem a reforma agrária, é um assunto do campo. O MST, nos últimos anos, percebeu que não devia falar, entre aspas, só de reforma agrária, só de terra. Está dialogando com o povo das cidades, qualidade da comida, né? Combate ao uso de produtos químicos e veneno, que gera problemas de saúde seríssimos. Questão social. E acaba aproveitando uma feira como essa para um grande encontro de uma cultura progressista. Eu conversava com o João Paulo Rodrigues, um dos líderes do MST, e ele disse assim, nem eu aguento mais aquela estrutura tradicional de manifestação de esquerda. Esse tipo de festival aqui é muito mais interessante, mistura produção, não precisa ficar falando da reforma agrária, você compra, você sente o cheiro, você vê a comida, né, que é produzida nos assentamentos. Teve música, show, manifestações artísticas, debate político também, mas não é aquela coisa do microfone, sobe no carro de som, não, é de outro jeito. É um grande festival de arte e de cultura e de política e de gastronomia. O paulistano gosta muito, o brasileiro gosta muito e acho que deu super certo. Eu estive por lá, encontrei muita gente do ICL, o Calejão esteve lá, o William Deluca, o Eduardo Moreira gravou um vídeo também apoiando a feira. Quando eu estava chegando na feira, dei de cara com a Glória Pires, estava ali, né, numa visita também, muitos artistas, enfim, um super evento, parabéns ao MST por esse evento. Vamos falar ainda da política nacional, aliás é a nossa chamada, né, principal do ICL Urgente de hoje. Mais um alvo dos golpistas do 8 de janeiro. Olha só, gente, é a manchete do ICL agora à tarde. De acordo com uma apuração da Folha de São Paulo, mas que ganhou destaque aqui no site, no nosso site, ICL Notícias, o ex-ministro José Dirceu era o Juca, citado no plano Punhal Verde e Amarelo elaborado pelo general Mário Fernandes e outros golpistas, segundo a investigação da Polícia Federal. Dirceu estaria, portanto, na lista de autoridades ou lideranças marcadas para morrer se a trama golpista tivesse dado certo em 2022 e 2023. O nome de José Dirceu, como foco dessa operação militar clandestina, foi confirmado ao repórter da Folha de São Paulo por duas pessoas que tiveram acesso às investigações. Muito grave, Laura Couto traz mais detalhes sobre esta apuração. Laura. Pois é, Rodrigo, muito grave mesmo. De acordo com essas fontes escutadas pela Folha de São Paulo, o José Dirceu ele se tornou alvo por ser considerado um possível líder da futura gestão do Lula. Agora, explicando melhor essa história, vale lembrar que o plano do general Mário Fernandes, o Punhal Verde e Amarelo, ele previa essa operação militar com 4 alvos. O primeiro seria o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e os demais foram identificados como Jeca, Joca e Juca. O Jeca seria o recém-presidente eleito, Lula, o Joca seria o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Juca, ele não chegou a ser formalmente identificado pelos investigadores, mas de acordo com essa apuração da Folha de São Paulo, a gente tem aí que é o ex-ministro José Dirceu, Rodrigo. Portanto, a turma dos militares aí envolvidos nessa trama golpista, vocês lembram, o Punhal Verde e Amarelo, segundo a Polícia Federal conseguiu desvendar, era um plano, eles deixaram por escrito os alvos, como é que se daria a operação, que, se necessário, partiriam para a eliminação física do ministro Alexandre de Moraes e desses 3 que eles tratavam por esse codinome, né? Jeca, Joca e Juca. Jeca, claramente, a Polícia Federal identificou, seria o presidente Lula. Joca, o vice Geraldo Alckmin. E Juca ficou sempre a dúvida. E agora, não é que a Polícia Federal tenha oficialmente dito que era o Dirceu, mas essa reportagem trouxe a possibilidade de que fosse o Zé Dirceu, o que levanta um certo estranhamento, já que quem conhece mais os bastidores da política sabia que o Zé Dirceu não iria assumir nenhum cargo importante num terceiro mandato de Lula.
O Zé Dirceu ainda estava respondendo a processo na justiça, se recuperando judicialmente e politicamente. O ano que vem, sim, ele provavelmente vai concorrer a deputado federal. Mas como os militares, essa turma do Bolsonaro, acredita, cria, né, algumas loucuras e depois acredita nelas. Eles não diziam que a vacina tinha sido inventada pelo Partido Comunista Chinês para abalar as pessoas, que o vírus da Covid tinha sido inventado em laboratório na China? Então, essa gente acreditava que o Zé Dirceu ia ser o grande líder de um governo Lula e que era preciso eliminá-lo. É o que indica esta apuração, aliás, apesar de parecer um pouco fantasioso, né, pela conjuntura política. Mas esta gente também vive, às vezes, no mundo da fantasia. Vamos falar de gente que fala de paz. Uma coletiva com a imprensa hoje. Nessa coletiva, o Papa Leão XIV pediu aos jornalistas o fim do que ele chamou de guerra das palavras. Este uso polarizador das palavras que gera violência simbólica, violência no discurso. O Papa Leão XIV fez essa reflexão. É claro que ele não diz, vocês têm que escrever assim, assado. Ele lançou a reflexão para os jornalistas, né? Algo assim em aberto. Ele falou ao longo de 10 minutos e foi ovacionado pelos jornalistas. Está aqui a frase do Papa Leão XIV, abre aspas, a paz começa com cada um de nós, com a forma como ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Nesse sentido, a maneira como nos comunicamos é de importância fundamental. Precisamos dizer não à guerra de palavras, à guerra de imagens. Guerra de palavras, por exemplo, seria assim, vamos fuzilar a petralhada, isso é guerra de palavra. Eu não sou coveiro, o que eu posso fazer quando milhares de pessoas estavam morrendo? Isso é guerra de palavras. Quando uma liderança política fala essas coisas, é difícil que os jornalistas não reproduzam, porque isso é o contexto de uma guerra que não foi criada pelos jornalistas, mas por alguns lados da política, e a gente sabe aqui no Brasil quem criou esse tipo de discurso. O Papa também pediu a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo. Temos uma outra frase dele, aqui olha, abre aspas, o sofrimento de jornalistas presos desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, convocando todos nós a salvaguardar o precioso dom da liberdade de expressão e de imprensa. No domingo, a primeira bênção dominical do Papa Leão XIV também foi marcada por pedidos de paz. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura? E falou para cerca de 100 mil pessoas na Basílica de São Pedro no domingo. Para pedir a paz, ele fez uma referência ao dia 8 de maio, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe aqui um destaque de uma fala dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, no atual cenário dramático de uma terceira guerra mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o Papa Francisco, também eu me dirijo aos poderosos do mundo, repetindo o apelo sempre atual, nunca mais a guerra. O Papa Leão XIV também pediu cessar-fogo imediato, ajuda humanitária e libertação dos reféns em Gaza e disse, abre aspas, sinto a dor daquilo que acontece na faixa de Gaza. O Papa também pediu cessar-fogo na Ucrânia. Inclusive, hoje ele realizou a primeira ligação com um líder mundial, que foi justamente com o presidente ucraniano Zelensky. Os dois conversaram sobre as propostas de cessar-fogo, sobre as crianças ucranianas, e o Zelensky chegou a convidar o Papa Leão XIV para visitar o país. Rodrigo. Muito bem, então o Papa se posicionando, né? Quem conhece, a gente ouviu especialistas aqui no dia em que ele foi indicado, nomeado, né? E falaram, ele não vai fugir do debate político. O Papa tem essa tradição, quando era bispo no Peru, enfrentou a extrema-direita peruana, fez críticas à extrema-direita dos Estados Unidos e agora está se posicionando também perante esse massacre, né, de Israel contra os palestinos em Gaza e pedindo o fim da guerra Rússia e Ucrânia. Obrigado, Laura, pelas atualizações aí em relação ao Papa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o PIB brasileiro, o PIB, né, que é o índice que mede o total de riquezas produzidas por um país, terá um avanço de 2,5% em 2025. A declaração foi dada durante uma entrevista ao portal UOL. Haddad acredita que o governo Lula pode chegar ao fim dos seus 4 anos de mandato com uma taxa média de crescimento de 3%. Laura Couto, mais uma vez, aí um resumo do que disse o Haddad.
O ministro Fernando Haddad ele também se mostrou bem otimista e disse que a economia brasileira tem sim condições de crescer de uma forma equilibrada. Rodrigo, eu trouxe aqui também um outro destaque do que ele disse, abre aspas, acredito que nós podemos concluir os 4 anos de mandato do presidente Lula com uma taxa média de crescimento de 3%. O Brasil está crescendo mais do que 9% em 3 anos. Portanto, mais do que 3% por ano. Eu acredito que a economia brasileira tem condições de crescer de forma equilibrada. Além disso, o Haddad disse que o avanço da economia brasileira vai acontecer mesmo com os juros altos. Vale lembrar que a Selic, nesse momento, está em 14,75%, que é o maior patamar desde 2006, Rodrigo, e todo mundo que está assistindo a gente. O ministro também destacou o compromisso com as contas públicas e disse que vai continuar seguindo as metas do arcabouço fiscal. Rodrigo. Muito bem, Laura, você falava, eu estava lendo aqui uma outra notícia que me chega. Olha só, tem a ver com a economia. As exportações de ovos do Brasil para os Estados Unidos saltaram de 608 toneladas entre janeiro e abril de 2024 para 5,5 mil toneladas no mesmo período deste ano. Uma disparada de mais de 800%. Está aqui no nosso telão a manchete, olha. Isso, em parte, explica o aumento do preço dos ovos aqui dentro do Brasil. Se você pode exportar, né, se tem uma demanda altíssima lá dos Estados Unidos, pedindo mandem mais ovos aqui para os Estados Unidos, o preço interno sobe. Então, isso, em boa parte, explica, né, esses preços que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, que é um problema, né, para o brasileiro. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Os Estados Unidos passaram a comprar ovos do Brasil para consumo humano no dia 2 de fevereiro, por causa de um surto de gripe aviária que matou, dizimou milhares de aves e levou o preço dos ovos a níveis recordes por lá. E aí o Brasil vende os ovos e a gente acaba pagando mais caro aqui internamente. Pessoal, mudando completamente de assunto, mas é um tema que interessa a muitos brasileiros. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou, depois de uma longuíssima novela, que o italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Ele atualmente dirige o poderosíssimo Real Madrid da Espanha, é considerado acho que o técnico mais vitorioso da história do futebol europeu. Ancelotti fará sua estreia oficial pela seleção brasileira no dia 6 de junho, numa partida contra o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ancelotti vai substituir Dorival Júnior, que deixou o cargo em março após 14 meses à frente da seleção brasileira. E aqui a CBF fez uma postagem grandiloquente. A maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo, Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas e blá, 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 blá. Então está aqui o Carlo Ancelotti, que ele é vitorioso, que a seleção brasileira está numa draga, porque os jogadores vão para a Europa, perderam a identidade com o Brasil e até a camisa amarela está em baixa. Tomara que a gente consiga recuperar isso ao longo dos próximos anos. Carlo Ancelotti terá um salário mensal de 5 milhões de reais por mês, sendo o técnico mais bem pago do mundo de uma seleção nacional, para vocês verem que a seleção brasileira é uma máquina de fazer dinheiro a ponto de oferecer um salário desse para o Carlo Ancelotti. Agora uma historinha bem rápida, né? Técnico estrangeiro, o Brasil nunca teve? Teve. Lá no começo do século XX, olha só, o Brasil já teve. Em 1925, um técnico uruguaio, Ramon Platero. Em 1944, um técnico português. E depois, nos anos 60, o Filpo Núñez, argentino, dirigiu a seleção brasileira por um jogo apenas. Ele, na verdade, era técnico do Palmeiras, e aí o Palmeiras jogou como se fosse a seleção, e o Filpo Núñez dirigiu a seleção por um jogo. Aí não vale, né? Aí não conta. Mas esses dois aqui, nos anos 20 e nos anos 40. Ou seja, desde antes do Brasil se tornar uma potência no futebol, que não existia isso, de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Portanto, uma novidade, é notícia. Vamos acompanhar certamente uma atração no mundo inteiro. Pessoal, vou trazer aqui para vocês uma boa notícia. A gente tem falado bastante sobre isso, mas eu quero repisar, né? Eu acho isso aqui muito legal. A segunda turma de pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo. A FESP é simplesmente a faculdade que formou o Florestan Fernandes, maior sociólogo na história no Brasil. A FESP formou, foi onde ele estudou. E a FESP está em parceria com o ICL, lançando a sua segunda turma
de pós-graduação. É legal que tem a tradição da FESP, que é uma faculdade assim, independente, uma fundação, com todo o conhecimento do ICL de chegar, de transmitir, de fazer essas aulas super interessantes à distância. Para marcar o lançamento dessa segunda turma, né, a gente preparou uma super aula magna dirigida pelo professor Gessé Souza. O Gessé, a aula que ele vai comandar, tem o título Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É uma aula aberta online e gratuita e vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Você, por favor, se puder, faça agora. Olha, se inscreva para essa aula. Tem o QR Code aqui na tela, tá bem aqui, ó. Você pega o seu celular, abre o QR Code, tem um campo ali. E-mail, você põe o seu e-mail. Ah, eu não tenho, não gosto do QR Code. Então digita iclurgente.com.br. É até mais fácil, é iclurgente.com.br. Põe o e-mail. O povo vai te avisar no dia 15. Olha, é hoje a aula do Gessé. E depois da aula do Gessé, o Eduardo Moreira entra e explica como é que você faz para participar, né, para virar aluno da segunda turma de pós-graduação. Se você não conseguiu se inscrever na primeira turma, que já está sendo um sucesso, você faz esta aula magna e participa da segunda turma. Tá feito o convite, gente. iclurgente.com.br, você se inscreve. Laura Couto, obrigado mais uma vez aqui pela parceria, começando mais uma semana. Valeu, Laura. Valeu, Rodrigo. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. E hoje temos a volta aqui da Gabi Varela. Vocês já viram a Gabi ali de costas na redação? A Gabi e o Chico Sá, ao vivo, tocando o ICL Notícias, segunda edição. Daqui a pouco eu estarei lá também. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Desde a escola, ensinaram pra gente que o problema do Brasil é o povo, que o Estado é corrupto e que o brasileiro gosta de levar vantagem, que o pobre é preguiçoso e que todo político é igual. Mas e se isso for tudo parte de uma narrativa criada pelas elites para manter tudo exatamente como sempre foi? No dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas, o nosso sociólogo Gessé Souza conduz a aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Uma aula gratuita e aberta para todo mundo que quer entender por que as ideias que dominam o debate público foram criadas, quem se beneficia com essas ideias e o que elas de fato escondem. Venham conosco, a gente espera vocês.